coisas na Bíblia que nós precisamos prestar muito, mas muita atenção. Temos que nos atentar de maneira acurada, compenetrada, porque isso pode ser decisivo para as nossas vitórias ou para as nossas derrotas. E eu começo nessa noite, pelo Espírito, destacando o primeiro ponto desta mensagem, que é todo aquele. Ou seja, Jesus está asseverando, Jesus está estabelecendo, Jesus está dizendo uma verdade aplicável a qualquer circunstância. Uma verdade que não varia de acordo com a circunstância ou com a situação. Uma verdade perene, uma verdade inquestionável, um princípio que é invariável. Muitas coisas dependem da situação, muitas coisas dependem da circunstância, muitas coisas dependem das condições interna ou externa para valer, mas isso que Jesus está dizendo tem uma validade plena, tem uma validade independente da situação, é todo aquele, não é para rico ou para pobre, não é uma coisa que vale só para quem tem diploma universitário, mas para quem é semi-analfabeto ou semi-analfabeto não vale. Não, isso aqui não é só para quem é japonês ou para quem é brasileiro. Não, isso aqui vale para o japonês, para o brasileiro, para o índio. Isso aqui vale para o preto, vale para o branco. Isso aqui vale para o pobre, vale para o rico. Isso aqui vale para todos. É todo aquele. E aí você precisa manter tua atenção, porque tem muitas coisas que valem em determinada circunstância. Tem muitas coisas que são aplicáveis em determinadas condições, mas aqui é para qualquer condição. Todo aquele que escuta as minhas palavras. Irmãos, nós precisamos aprender a dar ouvido à palavra. Nós precisamos desenvolver a afinidade. Nós precisamos afinar os nossos ouvidos à palavra de Deus. Nós precisamos ter o cuidado de dar ouvido à palavra do Senhor. A palavra de Deus precisa ser o nosso farol. A palavra de Deus precisa ser o nosso guia. A palavra de Deus precisa ser o nosso direcionamento. Nós precisamos andar na direção da palavra e não na direção das nossas emoções, ou não na direção das circunstâncias em que nós estamos vivendo. É a palavra que dirige nós. Louvado seja todo aquele que escuta a minha palavra. Mas escutar a palavra é parte da tarefa. Escutar a palavra é apenas parte do que nós precisamos fazer. Escutar a palavra é uma grande coisa. Atentar à palavra é uma grande coisa. Ouvir a palavra, atentar à palavra, receber a palavra é algo maravilhoso, é algo necessário, fundamental, mas é apenas um lado de uma mesma, é apenas um dos dois lados de uma mesma moeda. Se por um lado eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que receber a palavra, considerar a palavra, se eu tenho que me atentar à palavra, me voltar à palavra, por outro lado eu preciso cumprir a palavra. Porque senão você fica manco, deficiente, capenga espiritualmente, aquele que ouve a palavra e que cumpre a palavra. Louvado seja Deus. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus emoldure as nossas ações, as nossas atitudes. Porque senão você ouve a palavra e não consegue viver a realidade, o efeito do poder da palavra de Deus na tua vida. A Bíblia diz, pelo apóstolo São Tiago, no capítulo de número 2, para nós não sermos somente ouvintes da palavra, como aquele que acabou de olhar para o espelho e esqueceu da sua própria imagem, mas nós sermos também praticantes da palavra, praticar a palavra, aquele que escuta a palavra e as pratica.
Louvado seja o nome do Senhor. Pratica a palavra e incorpora a palavra, porque senão nós vamos ser teóricos, cristãos apenas no campo da teoria. Se a palavra não mudou a tua vida, sendo que a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem um poder transformador. A Bíblia diz que nós somos nascidos da água e da palavra, o novo nascimento, a nova vida que o homem pode viver é a nova vida advinda da transformação promovida pela palavra de Deus. Não é apenas um esforço de você ser diferente, não é apenas uma autossugestão que você diz para você mesmo que a partir de agora você vai, não é apenas uma questão de pensamento positivo, não vou pensar positivo porque vai dar tudo certo, pensa positivo, não, a palavra de Deus ela é poderosa. A própria Bíblia diz no livro dos Salmos que a palavra de Deus está firmada no céu, a palavra de Deus ela está firmada no céu. É o Espírito Santo que trabalha em nós através da palavra, gerando em nós o que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus é a expressão do caráter de Deus. E quando a palavra de Deus penetra no âmago do ser humano, o ser humano passa a transmitir em suas ações as ações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz: todo aquele que ouve, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que é prudência? Prudência é uma virtude que nos faz nos antecipar aos problemas e aos perigos. A palavra de Deus nos dá um senso em nosso espírito de prudência, de cautela. A prudência é uma virtude que nos faz ver de maneira antecipada os problemas que pode acontecer lá na frente. Esse sensor da palavra de Deus que nos faz enxergar como águia. Nós olhamos, nós nos antecipamos ao problema. Quando o problema chega na vida de quem tem uma prudência espiritual, quando o problema chega na vida de quem é prudente, o problema chega, mas a solução já está presente antes do problema chegar. Ou seja, o problema não ganha proporção. Agora, quem não é prudente, ele tropeça nos problemas. Ele é dominado pelos problemas, porque ele não é capaz de enxergar os problemas adiante. Ele anda tal como cego. Mas o prudente, a Bíblia diz, semelhá-lo-ei ao homem prudente. Tem muita coisa que pode acontecer, tem muitos problemas que podem vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento. Muitos problemas que podem vir, e esses problemas podem ser detectados de maneira antecipada e com sabedoria de Deus. Quando os problemas baterem a tua porta, você já está municiado, você já está vacinado, você já está preparado para fazer frente ao problema. O problema chegou, mas a solução chegou primeiro. O problema chegou, mas a vitória chegou primeiro. Situação chegou, mas você já tomou atitude primeiro. Assemelhá-lo-ei, o que ouve e pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E o homem imprudente? O homem imprudente é o quê? É o que descarta da equação os problemas que podem vir. E quando os problemas chegam, porque o problema, irmão, ninguém aqui é privilegiado para não ter problema. Quem aqui não tem problema? Problema vem para todo mundo. O problema chega, bate na porta de toda a família, todo casamento, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem empresa, todo mundo que trabalha na igreja, todo mundo, todo ser humano. Para todo ser humano o problema vem para todo mundo. Uns pegam numa parte, outros no outro, mas ninguém aqui está imune ao problema. Ninguém está isento de passar por situação adversa. Ninguém está imune por atravessar por momentos de crise. A crise vem para todo mundo. A crise chega para todo.
Todos são alvos da crise. Mas tem o seguinte, mas o imprudente, ele, quando o problema chega, ele não sabe o que fazer. Aí ele vai ter que fazer frente ao problema. Diz: semelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Louvado seja Deus. Edificou a sua casa na rocha. Ou seja, ele construiu a sua casa sob um firme fundamento. Louvado seja Deus. E perceba que o alicerce da casa, de qualquer casa, normalmente é a parte da casa que fica escondida. É a parte mais importante e é a que ninguém vê. Quando você entra numa casa, ninguém fica procurando o alicerce. Quando você chega numa construção, você não fica procurando o alicerce, porque o alicerce já foi feito, está enterrado. Você procura, você olha, você admira o acabamento, você admira o designer, você admira toda a parte periférica e exterior, mas você não consegue contemplar o fundamento. Normalmente o fundamento está escondido. Normalmente o fundamento está escondido, você não sabe, só se você acompanhou e viu. A Bíblia diz: assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Em que fundamento você tem edificado a tua vida? Você tem edificado a tua vida em fundamentos como a rocha? E a Bíblia diz: edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o quê? E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu. Não caiu. Quem está fundamentado em Jesus, quem está fundamentado na rocha, irmãos, o problema vem, a dificuldade vem, o levante vem, a problemática vem, mas você está em Cristo, e isso é o que vai garantir a tua vitória, é isso que vai garantir a tua bênção. Irmão, continue firme, no firme fundamento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o imprudente, o incauto, edificou a sua casa sobre a areia. E para você, ou seja, não tem profundidade, uma vida rasa e superficial, uma vida rasa e de aparências, uma vida só de superficialidades, só de aparência, como diz a minha mãe, por fora, bela viola. Entendeu? Por fora, bela viola, parece que está tudo bem. Quem vê nas redes sociais pensa que está nas alturas, pensa que está surfando por cima da cocada, sabe? Está por cima da cocada, está beleza pura, mas está edificado sobre areia. E a Bíblia diz: e desceu a chuva. Ora, mas a chuva também desceu para quem edificou sobre a rocha. Então vai ter um momento na vida de cada um de nós em que tudo aquilo que a gente vive será provado. Igualmente, democraticamente, tanto para quem edificou na rocha, como para quem edificou na areia. Desceu a chuva para os dois, correram os rios para os dois, combateram aquela casa para os dois. E a Bíblia diz: e a casa caiu. Parece, sabe quando a casa caiu. Quando chega a notícia de que a casa caiu, parece que foi algo que aconteceu assim, de repente. Mas foi o que aconteceu de repente? Não. A casa caiu desde quando começou a construir. A casa já foi construída para cair. A casa já foi construída sem fundamento, então ela estava destinada a cair. Você pode dizer que caiu porque choveu. Você pode dizer que começar
arrumar culpado. Não, foi por causa da chuva, foi por causa dos rios, foi por causa dos ventos que deram contra aquela casa. Mas eu te digo, na verdade a culpa não foi do rio, a culpa não foi da chuva que desceu, e não foi do vento que bateu contra ela, mas a culpa foi da imprudência que fez com que aquele homem não colocasse a casa sobre um fundamento verdadeiro, colocou em cima de coisas falsas, ilusórias, fantasiosas, mentirosas. E nessa noite o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos concita, nos impele, nos esclarece em Cristo pela sua santa palavra, para que a gente mude de vida, para que nós tomemos uma nova postura. Porque a gente olha e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Parece que a casa caiu naquele momento. Não, mas tudo que ele fez ao longo daquele processo de construção, foi de forma irresponsável. E aquela queda que parece repentina, na verdade ela é previsível. Aquela é tal da tragédia anunciada. Mais cedo ou mais tarde é o que vai acontecer. Não tem jeito, a casa vai cair. Porque não tem jeito de se sustentar sem fundamento. Não tem jeito de permanecer de pé se não tem fundamento, se não tem posição na presença de Deus. Os irmãos entendem isso, digam amém. Louvado seja Deus. Convido você a ficar de pé agora em nome do Senhor. Quero perguntar se tem alguém nessa noite que, tendo ouvido a palavra do Senhor, deseja se reconciliar com Jesus, deseja entregar a tua vida para Jesus. Fala, eu não sou crente ainda, eu não sou, eu não me converti ainda, mas eu quero me converter. Eu quero entregar minha vida, minha alma nas mãos de Jesus. Até agora, a minha vida ficou ao sabor dos problemas da situação, porque eu não me acautelei. Mas hoje, ouvindo a palavra, eu quero mudar de vida. Você que está me ouvindo por essa transmissão, que está assistindo esse culto ao vivo aqui pelo streamer, ao vivo do Facebook e do YouTube, você pode também aceitar Jesus. Você também pode entregar a tua vida a Jesus. Há no nosso meio alguém? Se tem, eu peço que dê um sinal com tuas mãos e nós iremos orar por você. Eu preciso orar por você, porque Jesus, nessa noite, tem bênção para a tua vida. Aleluia. Lamassuri me canta lamanai. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje, porque cada dia que nós estamos na presença de Deus é uma oportunidade. É uma oportunidade de nós mudarmos os nossos destinos, de nós vivermos grandes coisas diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Em não havendo, nós continuaremos em oração para que Jesus continue franqueando, por meio da graça e da misericórdia, novas oportunidades. Mas também te alerto que nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o dia do amanhã. Eu já ouvi inúmeros casos, já presenciei inúmeros casos de pessoas que falaram, hoje não, eu vou deixar por um outro momento da minha vida para poder tomar a minha decisão. E como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, o diabo não quer nem saber o que você pensa. O diabo passa por cima da tua vontade, te atropela e te vicia e te domina e pisa no teu pescoço e monta na tua cacunda e mete a espora em você sem dó. O diabo não tem dó de você, te manda chibatada, porque quem é escravo dele e pronto, acabou. Mas Deus e Jesus não. Jesus respeita teu livre-arbítrio. E eu já vi gente que deixou para depois e não teve o depois. Não teve o depois. E por quê? Porque quando ele pensava que tinha o depois, chegou a morte e ceifou aquela vida, e a esperança da salvação também foi embora.
Porque a palavra de Deus nos diz no capítulo 19 do livro de Gênesis: escapa-te por tua vida. O único meio de você alcançar a salvação é a tua própria vida, é a tua alma. Você fala: eu quero Jesus, aleluia. E é por isso que eu te alerto, para que você, em nome de Jesus, não deixe para depois